Kardec abriu para nós um entendimento sobre o lado de lá da vida. E quando ele escreveu esse título, O Laboratório do Mundo Invisível, já nos deu assim aquela ideia de um local que existe, mas a gente não vê, e no qual se passam grandes transformações e realizações. Então vamos conhecer um pouco. Precisamos lembrar que nós já sabemos de fluido cósmico universal. O que é mesmo? Fluido cósmico universal. Devagarinho nós precisamos tomar o gosto de poder passar às pessoas as informações. Então é uma matéria elementar primitiva. É a matéria no seu estado mais inicial. Isso é que é fluido cósmico universal. Desse fluido se originam todas as coisas que forem materiais. Tudo que for material pode estar nos estados mais diferentes, mas será originado do fluido cósmico universal. Então, a mesa que está aqui, a roupa que a gente veste, todas essas substâncias vêm do fluido cósmico universal. É matéria, né? E o interessante é que esse fluido, nos estados rarefeitos, ele preenche todos os espaços do universo. Então todos os mundos, as estrelas, os sóis, os planetas, os cometas, tudo está mergulhado no fluido cósmico universal. Não há uma solução de continuidade no universo. Tudo está comunicante, não é? Então, mundos e seres mergulhados no fluido cósmico universal. Às vezes a gente diz assim, mas isso não é muito fantástico, não? Não é muito estranho? E aí então Allan Kardec vai nos lembrar que nós também, no mundo corpóreo, no mundo material, nós fazemos transformações, modificações, combinações. E ele cita no livro A Gênese, no capítulo 15, como é que se dá, por exemplo, uma alteração na matéria. Se nós tomarmos uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, temos a água. Mas se nós colocarmos mais um átomo de oxigênio, nós temos um líquido corrosivo. Nós fazemos essas modificações nos nossos laboratórios, trabalhando com as substâncias do mundo material que nós podemos perceber, ver, manipular. Entretanto, nós nos admiramos que na vida universal possa haver essas combinações, transformações. Não há por que se admirar, não é? Kardec também coloca que conforme a agregação molecular, mudam-se as propriedades. Ele diz que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Os átomos de carbono, os compostos dele, conforme a estrutura molecular, eles vão apresentar, por exemplo, se a estrutura molecular for hexagonal, assim 6, nós temos o grafite. Mas se for cúbica, nós temos o diamante. Olha que coisa extraordinária. É que nós estamos acostumados com isso. Nós não vemos o maravilhoso que é. Então, da mesma maneira, os espíritos estão agindo e produzindo transformações, não é? Nós sabemos que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Nós sabemos que os espíritos dirigem os fluidos. Eles podem aglomerar fluidos, podem dispersar fluidos. Nós também, não é? Quando aplicamos o passe dispersivo, não é? Quando impomos sobre a pessoa as mãos, nós estamos também agindo. Somos espíritos, não é? E podemos direcionar pelo pensamento e a vontade. Podemos combinar os fluidos entre si. Mas nós estamos pensando, primeiramente, não em nós, nos espíritos do lado de lá da vida. Nesse laboratório do mundo invisível. Eles podem fazer tudo isso.
combinar fluidos entre si, dando um resultado terceiro. Podem modificá-los, conferir outras propriedades. Então, no campo espiritual, já que os espíritos podem agir dessa maneira sobre os fluidos, o fluido cósmico universal, a substância primeira, o que é que eles vão conseguir? Plasmar roupas. Joana d'Arc, quando foi interrogada pelo inquisidor e procuravam atrapalhá-la, ela dizia ver e via mesmo, não é? São Luís, Santa Margarida e mais uma outra entidade, não é? Então perguntou o inquisidor, como é que você os vê? Eles estão nus? Ela disse, por quê? O senhor acha que Deus não tem com que os vestir? Então os espíritos apresentam vestes que são feitas desse fluido cósmico universal, não é? Relacionado ao ambiente em que o espírito se encontra. Ele plasma objetos, moradas e tudo que ele precisar. E é por isso que às vezes muitos espíritos não se dão conta de que eles deixaram o mundo corpóreo e já estão no mundo espiritual. Os espíritos, quando fazem essas construções, eles não estão criando nada. Criador só Deus. Só Deus criou. Jesus também não é criador. Jesus é criatura. Foi criado por Deus. Nenhum de nós é criador. Os espíritos não criam nada. Mas eles agem sobre a matéria. Aí nós dizemos, somos co-criadores com Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo agia sobre os elementos, nós também podemos agir, não é? Então, com o pensamento e a vontade é que nós produzimos isso. Mas estamos falando primeiramente dos espíritos desencarnados, libertos do corpo. Se essa formação, a ação que eles exercem sobre os fluidos, dependem da capacidade de pensar e da vontade do espírito, então elas não vão ser produções iguais. Há, por exemplo, uma costureira exímia que faz um vestido com um corte, um caimento, que é uma beleza, não é? E outra, olha, quando muito faz vestido como se fosse de bonequinha. Faz um buraco para as mangas, outro para o pescoço e pronto. Não é? Depende da capacidade de cada pessoa lidar com os elementos. Então os espíritos também. Nem todos sabem produzir igualmente. Cada qual de acordo com a sua capacidade, a sua evolução. E também os espíritos, às vezes, sabem que estão produzindo alguma coisa. Às vezes eles produzem sem saber. Será que isso é possível? Nós, por exemplo, aqui na Terra, se perguntarmos a algumas pessoas, como é que você respira? Ela disse, não sei, a gente faz assim, pronto, o ar vai lá para dentro. E o que faz o ar dentro de você? Ela não sabe. É indispensável para viver. E ela faz, e ela vive. Mas ela não sabe o que o ar produz dentro do seu interior, qual a troca que existe, não é? Então nem todos os espíritos estão conscientes do que produzem. Entendem bem o que estão fazendo, mas fazem automaticamente, naturalmente, não é? Os espíritos mais elevados, é claro, eles plasmam com liberdade, eles conseguem produções admiráveis, não é? Os poucos evoluídos, a mente deles é perturbada, é limitada, a vontade dele é fraca, não é? Então o que eles podem produzir? Aquilo que for automático. Eles simplesmente estão vivendo e produzem automaticamente. Por isso, alguns espíritos que desencarnam e ainda estão guardando, por exemplo, o impacto de um desastre, sofreram um desastre, um carro passou por cima deles, a pessoa se sente como se estivesse debaixo do carro.
E se o médium observá-lo, conseguir enxergá-lo, às vezes vai vê-lo todo ensanguentado. André Luiz, no começo do livro Nosso Lar, ele fala que ele está de barba crescida, a roupa dele já está em farrapos, uma série de coisas. Porque é o que a mente dele está plasmando, ele se sente assim, faz muito tempo, eu estou cansado. Então ele plasma tudo isso no seu perispírito, não é? É automático, conforme ele se sente. Então nós não temos por que achar impossível ou maravilhosa essa produção que os espíritos fazem. Eles modificam as substâncias, eles dão propriedades, então naturalmente que eles podem produzir sobre a substância, o fluido cósmico universal, que quando está relacionado a determinado plano de espírito, já está com alterações. Nós falamos o fluido cósmico universal na base, no começo, mas depois que ele está em contato com os espíritos, ou estruturou certos mundos, certos planos, ele já não está na base primeira e continua recebendo transformações. Bem, agora nós aceitamos que os espíritos produzem formas, modificam, dão propriedades aos fluidos do ambiente em que eles vivem. Muito bem. Mas agora nós vamos lembrar que eles também podem produzir alguma coisa na matéria terrena. Por quê? A matéria terrena é diferente? Ela também é de fluido cósmico universal. Então eles vão poder também. Eles agem lá e podem agir aqui, não é? Podem modificar as coisas, movimentá-las, produzir algo, plasmar algo. Como é que se chama esse fenômeno quando os espíritos plasmam alguma coisa na substância do mundo terreno? Efeitos físicos, efeitos na matéria nossa. E é por isso que esses efeitos que eles produzem, nós podemos ver, nós podemos cheirar, nós podemos tocar, porque eles trabalharam na substância do nosso mundo, na matéria terrena, eles trabalharam com ela. Então é possível nós percebermos. Se eles tivessem trabalhado só no campo fluídico, só os médiuns poderiam ver, sentir, perceber. A maioria de nós não poderíamos, não é? Olha, os mais simples entre os fenômenos de efeitos físicos que os espíritos produzem, nós temos aqueles de luz e som. São fáceis para o espírito produzir. E no Evangelho há um episódio lindo, é aquilo que ocorreu no dia de Pentecostes. Quem conhece o episódio? Só uma pessoa? 2, 3, ótimo, não é? Mas aí eu fico contente, porque se vocês na maioria não conhecem, eu fico contente porque eu vou falar, eu vou contar. É um episódio maravilhoso, não tem propriamente a ver em tudo com a aula, mas eu acho extraordinário quando a gente entende que se passou à luz da doutrina espírita, não é? Jesus já havia partido para o mundo espiritual, mas recomendou aos seus apóstolos que não saíssem da cidade de Jerusalém, que eles aguardassem, porque eles iriam receber um batismo, um mergulho, não de água como de João, seria um mergulho de Espírito Santo, de espiritualidade superior. Então os apóstolos ficaram aguardando a promessa de Jesus. Eles continuaram reunidos no cenáculo, era uma sala de refeições, não é? E eles estavam um pouquinho medrosos porque havia perseguição. Então eles estão lá meio escondidinho, né? E chegou o dia de Pentecostes. Jesus mandou esperar, né? Tem uma razão, hein? O dia de Pentecostes era uma grande festa religiosa para os israelitas. E no templo de Jerusalém se faziam grandes cerimônias. E vinha muita gente de outras nações.
vinham os próprios judeus que moravam longe, mas vinham também outras pessoas que não eram israelitas. Elas vinham atraídas pelas festividades, oportunidades de negócio e uma porção de coisas mais. Então vinha muita gente de muito lugar. O plano espiritual esperou essa oportunidade. Não produziu logo o fenômeno, não. Nós vamos entender daqui a pouco, não é? Agora a cidade está cheia de gente, de várias regiões. E aí, no cenáculo onde eles estão reunidos, os apóstolos, de repente se ouviu um som como de um vento impetuoso. E a gente assiste os filmes que retratam esse episódio e a gente vê que entra um vento e abre portas e bate janelas. Quem falou que tinha vento? Não tinha vento nenhum. Tinha um som como de um vento impetuoso. Zunia como se tivesse um vento ali, mas não tinha vento nenhum. E o pessoal faz as portas e janelas baterem. Mas que impressiona melhor no cinema, impressiona, né? Então, um som se ouviu, olha lá, fenômeno sonoro de efeitos físicos. Todo mundo escutou. E também apareceram umas luzes sobre as cabeças dos apóstolos, efeitos luminosos que os espíritos estavam produzindo. Uma equipe de espíritos estava ali presente para produzir o fenômeno, não é? E os apóstolos começaram a falar das grandezas de Deus, mas cada um num idioma diferente. Por quê? Porque o pessoal lá fora começou a escutar aquelas vozes altas e nos idiomas, cada um escutava no seu idioma, vinha ver o que era atraído. Então o pessoal dizia, estes homens não são judeus, como é que nós os escutamos falarem das grandezas de Deus no nosso idioma natal? Que fenômeno admirável, luz e som e xenoglossia, não é? Falar idiomas diferentes. Mas por que foi feito assim? É porque a mensagem precisava se espalhar. A notícia da vida espiritual, da mensagem de Jesus, mas não dava para ficar falando um aqui e depois o outro lá. E quem sabe viesse alguém de tal lugar. Eles esperaram a cidade estar cheia de gente. E aí funcionaram como as Nações Unidas. Uma reunião das Nações Unidas sem microfone, sem tradutor, mas atingiu da mesma maneira. Não foi maravilhoso? Inteligência dos bons espíritos. Há uma programação. Não foi assim de improviso, sem um objetivo maior. Era uma programação para que a mensagem se espalhasse. Então nós temos esse episódio que está no livro Atos dos Apóstolos, da Bíblia, não é? E nós ficamos percebendo fenômenos de luz e som. Às vezes os espíritos conseguem produzir no ambiente onde se encontram algum fenômeno de uma luz que brilha de repente, às vezes não se mantém, mas brilham como se fosse um relâmpago. Um som que as pessoas ouvem, às vezes não chegam a entender, mas ouve um som. Quem será que fez esse som? Por que apareceu isso? Não é? Então são os mais fáceis. Mas além desses, há muitos e variados efeitos físicos. Vocês tiveram a aula Classificação da Mediunidade, vocês viram lá quantos tipos de fenômenos os espíritos podem produzir, né? Os fenômenos motores, em que eles podem fazer um objeto ou pessoa levantar no ar, ou ser transportada de um lugar para o outro. Os fenômenos modificadores ou plasmadores, eles podem fazer moldagem, materialização, transfiguração. O fenômeno de voz e escrita diretos, não é? Quando o espírito faz a gente ouvir o som no ambiente ou a escrita aparecer sem precisar usar a mão do médium, eles conseguem imprimir aquilo que eles desejam, não é? Então, mesmo curas, todos esses fenômenos são de efeitos físicos, porque a gente nota, percebe, ficam registrados no campo material. Vocês vão ter aulas que vão examinar esses fenômenos. Agora vejamos o médium de efeitos físicos.
Nós dissemos que os espíritos produzem efeitos na matéria, mas agora nós vamos explicar que eles produzem efeitos na matéria se eles tiverem um médium que fornece um fluido especial, o fluido animalizado. Todos nós possuímos fluido animalizado, mas algumas pessoas emanam mais na forma de ectoplasma. É uma das variações, esse fluido animalizado, não é? O espírito não tem, o espírito desencarnado não tem esse fluido, porque esse fluido a gente aure quando a gente vai encarnar. É com ele que o corpo fica animado para nós podermos atuar sobre ele, nós espíritos, não é? Então o espírito que está desencarnado, ele não tem esse fluido animalizado, ele não encarnou, ele não auriu esse fluido. Então ele não possui. Se ele quer atuar sobre a matéria, ele vai precisar do ectoplasma, que é emanado por pessoas que têm uma vitalidade abundante. Nós emanamos, mas em pequena quantidade. Agora, o médium de efeitos físicos, ele emana bastante, não é? Então, o médium de efeitos físicos é indispensável para que o espírito possa produzir essas manifestações. Às vezes o médium está ali no local, mas às vezes ele não está. Ele está um pouco distante, mas o espírito recolhe dele aquela substância e traz para onde ele quer produzir o fenômeno, certo? Então o médium pode estar no ambiente ou não, e os espíritos produzindo os efeitos físicos. Agora, outra coisa que nós notamos, quando Jesus ia visitar um enfermo que estava muito mal, era para a cura, ou quando ele ia despertar a menina que o pessoal achava que já tinha morrido, não tinha morrido, estava em estado letárgico, não é? Nesses acontecimentos, quando Jesus se transfigurou, ele levou para mais perto dele, nessas ocasiões todas, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E a gente sabe que eles eram médiuns que produziam certos efeitos. Porque uma ocasião, o Tiago e João disseram para Jesus, porque ele estava sendo rejeitado numa aldeia de samaritano: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu, como fez Elias, para os consumir? Jesus disse: não é, ele não queria destruir ninguém. Mas aí a gente vê que Tiago e João sabiam que eles podiam produzir combustão espontânea. Então eles eram médiuns de efeitos físicos, e Pedro também. A gente vê que depois eles curaram pessoas de um modo extraordinário. Por isso, porque eles eram médiuns de efeitos físicos, a gente deduz. Claro que lá no Evangelho não está escrito isso, só está escrito o que eles fizeram e que Jesus os levava. Quando tem qualquer fenômeno assim especial para agir na matéria, Pedro, Tiago e João estão lá. Pode ser que tenha outros, mas Pedro, Tiago e João não faltam. Então a gente vê que eles eram médiuns de efeitos físicos no conjunto de apóstolos de Jesus. Vamos saber alguma coisa desse tal ectoplasma. Esse nome é porque ele parece com algodão. Então seria da forma do algodão, ectoplasma, não é? O termo foi criado pelo estudioso Charles Richer, que não era espírita. Ele criou a metapsíquica, ele estudou os fenômenos, mas ele não teve a coragem de afirmar a realidade espiritual. Ele estudou os fenômenos, mas ele não dizia espíritos, não é? Então o ectoplasma é uma substância que se acredita seja força nervosa, porque ainda não deu para a nossa ciência pesquisar o ectoplasma, chegar a uma conclusão, certo? Tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, é claro, ele vem do corpo nosso, né? Ele sai de todo o corpo do médium, emana, mas especialmente dos orifícios naturais, nariz, do ouvido, não é? Das extremidades do corpo, do alto da cabeça, a ponta dos dedos. Então a emanação é mais visível em casos assim.
mais frequentemente da boca. Então a gente vê aquele ectoplasma saindo, não é? O médium fornecendo o ectoplasma, e geralmente ele fica adormecido enquanto ele emana o ectoplasma. O ectoplasma apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente com reflexos leitosos. E numa luz assim, ele esvanece. Ele não resiste à luz, normalmente. Porque quando vocês tiverem aula sobre materializações, certamente vai ser citado um médium aqui no Brasil, e agora o nome me escapou. Quem lembra? O Peixotinho não era na luz. O outro, Mirabelle, Carmine Mirabelle, não é? Ele tinha um tipo de fluido de ectoplasma tão poderoso que produzia fenômenos em plena luz do dia. A luz não atrapalhava absolutamente, mas isso é raro, não é? Geralmente esvanece sobre a luz. Aqui nós temos, num dos livros de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, um comentário a respeito do ectoplasma. É matéria em estado de condensação, um estado intermediário entre a matéria densa do nosso mundo e a perispirítica do perispírito. Olha lá. Então o ectoplasma fica entre a nossa matéria densa e a matéria do perispírito, porque o perispírito é sutil. Então não é exatamente aquilo, mas também não é como o nosso corpo. Ele é intermediário, não é? Ele é amorfo, quer dizer, ele não tem uma forma em especial. Ele sai assim da boca das pessoas, dos orifícios, ele sai sem forma. Às vezes forma um cordão, mas é uma massa, não tem uma forma em especial. Vai ser dado forma com o pensamento do espírito que trabalhar com o ectoplasma. Ele tem grande potência e vitalidade. Ele é animado de princípios criativos. É como se fosse uma massa viva. Funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Mas curioso, aquele fluido, aquela massa, se subordina invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos, encarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica e tomam conta do modo de ser. Então o médium, talvez ele mesmo possa influir, mas se não é ele, são os espíritos que passam a trabalhar com aquela massa, criar alguma coisa, dar alguma ordem, não é? Então nós estamos aprendendo, é início, nós estamos no comecinho e não temos nenhuma intenção de nos aprofundar. Existem livros a esse respeito, não é? Mas nós aqui estamos começando a conhecer que os espíritos agem sobre os fluidos, os transformam no plano espiritual, mas que eles também podem influir na matéria do nosso mundo. Se eles tiverem um médium que fornece o ectoplasma, aí eles agem e produzem efeitos na matéria. Como será que o espírito produz os efeitos físicos? Nós temos aqui de novo André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele vai explicar. Mas eu tenho aqui uma anotação também no Mediunidade, capítulo 28. Vamos ver. Aulus está explicando para André Luiz. Eles estão numa reunião de materialização de efeitos físicos. E já conseguiram formar a massa. Eu brinco, falo que é uma receita, não é? Porque teve o ectoplasma do médium, mas não foi só isso não. A massa do bolo ainda não estava completa. Então vamos ver como foi essa receita? Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos do plano espiritual. Fluidos B, os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Não é só do médium, também retirou um tanto do grupo que estava assessorando, participando.
E fluido C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Eles retiram da natureza também certos fluidos. E aí eles explicam. Aqueles fluidos dos espíritos do plano espiritual, os fluidos A, podem ser os mais puros. E os fluidos C, aqueles que são da natureza, podem ser os mais dóceis, porque atendem bem ao comando da mente e do espírito. Mas os fluidos B, quais são os fluidos B? Do médium de efeitos físicos e das pessoas que participam da reunião. Aí ele diz assim, olha, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Os espíritos querem produzir alguma coisa. Ah, mas tem os fluidos fornecidos pelas pessoas. Então, às vezes, eles não estão puros o suficiente. Estão mesclados. Há uma série de recomendações de alimentação. Não pode a bebida, o fumo. Tudo isso altera, não é? Então, às vezes, o espírito quer produzir, mas ele não tem a massa de qualidade que ele precisaria, não é? Muito bem. Então nós estamos vendo a intervenção do médium no fenômeno. Mas o principal, a intervenção principal do médium é pela qualidade e quantidade do fluido que ele emite. E também se ele tem boa ou má vontade para com a atuação do espírito. William Crookes, quando ele fala naquele livrinho Fatos Espíritas, que ele está comentando as experiências que ele fez com a médium Florence Cook, e o espírito que se materializava era Kate King. Então tem uma hora que o espírito fala com a médium, e a médium está incomodada, porque emana, aquilo mexe um pouco com eles, não é tão fácil assim, né? E o espírito quer apresentar ainda, então anima a pessoa. Coragem, um pouco mais. Ela fala com a médium para a médium continuar emanando, aceitar continuar emanando o fluido que o espírito vai precisar, não é? Então nós vemos que a intensidade do fenômeno vai depender exatamente da quantidade de fluidos que o médium emite. E também da possibilidade de combinação desses fluidos com os do espírito manifestante. Nós já vimos que o espírito, às vezes, para se comunicar com o médium, para se manifestar através dele, tem que haver sintonia mental, afinidade fluídica, não é verdade? A gente já falou nisso. Mas também aqui, aquele ectoplasma que a pessoa emite precisa ter certa afinidade com o espírito que quer se manifestar, senão não consegue. Há casos em que a combinação é tão natural que se faz sem o médium perceber. O médium nem sabe que é ele que está cedendo o ectoplasma, não é? Bem, nós falamos que o médium é importante, mas o verdadeiro agente dos efeitos físicos, quem age para produzir o efeito físico, não é o médium. O médium só emana o fluido. Mas quem age com o pensamento e a vontade sobre o fluido emanado pelo médium é o espírito. Então, o agente dos efeitos físicos é o espírito. Os espíritos que mais se prestam a esse tipo de efeitos não são muito evoluídos, não. Tem que ser os espíritos de evolução mediana para inferior, porque eles estão vibrando ainda em certas faixas próximas aos padrões terrenos, então dá para combinar. Um espírito muito evoluído, não tem mais essa afinidade tão grande com a matéria. E se ele quer produzir alguma coisa na matéria, o que é que ele faz? Ele comanda um espírito que tem afinidade com a matéria. Então os espíritos ser inferior não quer dizer que é mal. Ele só não é muito evoluído, mas às vezes é até benévolo, colabora com os bons espíritos. E os bons espíritos, com o concurso deles, podem agir então sobre a matéria. O espírito muito evoluído não teria condições para isso. Kardec coloca isso no livro dos médiuns. Ele pergunta, não é, ao espírito, como é que faz?
que tipo de espírito é que pode realizar esses fenômenos, e os espíritos explicam. O que faz um intelectual, o que faz um homem que não exercita os músculos, mas exercita o pensamento, o intelecto, o que faz ele, se ele quiser mover um piano? Chama um carregador. Assim também os espíritos chamam carregadores do plano espiritual, espíritos em condições de movimentar os fluidos, né? Esses espíritos geralmente são supervisionados e dirigidos por espíritos superiores. Eles não agem assim à revelia, não. Há uma certa ordem na vida universal. Por isso, às vezes, os espíritos dizem, Kardec mostra isso também no Livro dos Médiuns, o espírito diz assim, não é permitido. É o modo do espírito dizer, é porque existe uma orientação sobre ele. Porque se deixasse os espíritos pouco evoluídos fazerem tudo o que eles quisessem, seria um pandemônio. Seria um pandemônio, mas não, existem certos limites, até mesmo nos casos de obsessão. Porque quando um médium produz ectoplasma e ele está sob ação obsessiva de espíritos perturbadores, vocês já imaginaram quanta coisa que acontece perturbando, desagradando, colocando a pessoa em situações terríveis, atrapalhando a vida dela? Pode. Mas só se há uma ligação de encarnação anterior, de resgate, uma aprovação necessária, porque se passar disso, não. Aí o plano espiritual intervém, não é? Então, se acontece, é porque ainda está dentro de certas necessidades da pessoa encarnada. Nós tivemos aí algumas informações sobre o laboratório do mundo invisível. São as noções iniciais. Eu acredito que a gente fica muito curioso, desejoso de conhecer mais. Conta um caso aí, né? Fala para mim de algum fenômeno. Não, nós temos uma aula inicial, as indicações básicas. Elas precisam ser bem assimiladas e guardadas, porque nós estamos construindo um edifício. Essas informações e conhecimentos vão ser necessários para examinarem depois todos aqueles capítulos que vão falar dos tipos de fenômenos de efeitos físicos. Vocês têm que guardar esta base, porque ela vai funcionar em todos aqueles fenômenos. Se vocês não assimilarem as bases, quando chegar diante do fenômeno, de novo você assim, mas como é que foi? Mas como é que era possível? Mas por quê? Não, vocês já sabem. A base, a estrutura, vocês já sabem. Vamos ver nos outros capítulos as aplicações, certo? Como os espíritos agiram neste caso ou naquele caso. Mas podemos responder alguma perguntinha. Quem aqui participou de um laboratório de química? Na escola? Química. Uma? Quem mais? 2, 3, 4? A maioria não é? A gente deixa para quem sabe trabalhar com isso, né? A gente só usufrui, a gente utiliza. E tem aqueles que são trabalhadores especializados. Né? Nem todos nós precisamos conhecer ou experimentar nesse campo. Assim também, quando chegar nas experimentações mediúnicas, nem todos nós teremos condições de emanar ectoplasma e poder produzir, não é? Bom, não há mais nenhuma perguntinha? Será que eu fui assim tão clara? Sim? Geralmente, para produzir em quantidade que o espírito vai poder produzir efeitos da matéria, a pessoa pode estar adormecida. Ela sente uma lassidão, ela sente uma sonolência,
às vezes até inconveniente, está em dia de trabalho e, entretanto, ela está sentindo aquela lassidão. Mas às vezes só dela ir repousar um pouco, o espírito já coletou a substância que precisava. Então a pessoa não precisa ficar o tempo todo dormindo, certo? Mas às vezes ela ficou meio abstraída, lá sentada numa poltrona, né? Como se fosse uma cochilada, e já tosaram e já carregaram, né, os fluidos. Claro está que quando a pessoa não tem uma vida dentro de certo padrão, porque os espíritos não podem atuar, a revelia nossa, quando nós cedemos esse ectoplasma e o espírito pode agir sobre nós, é por causa da nossa situação. O que você vive, o que você pensa, porque se nós temos um espírito amigo, protetor, e nós estamos em ligação com ele, e nós estamos em atividades benéficas, não precisa ser religiosas e sagradas, mas atividades benéficas, socorrendo as pessoas, ajudando um familiar, cumprindo o seu dever profissional, está em serviço, está numa ocupação sadia, útil. Então, quando a pessoa está nesse padrão, os espíritos não podem utilizá-la, dominá-la a seu bel prazer, não é assim. Mas muitas vezes, com facilidade, os adolescentes emanam, porque é uma fase em que as energias estão, né, assumindo um controle maior, e o jovem não sabe muito e às vezes não está nem encaminhado na vida, não tem religião, pelo contrário, cede a pensamentos e anseios e uma série de coisas. Aí os espíritos se utilizam. Então o padre Quevedo, por exemplo, ele achava que isto é um problema. Ele diz que tem um epicentro no fenômeno. O epicentro geralmente é um adolescente perturbado. É um adolescente que está com a vida desorganizada, está cheio de problema, não se encontra, ensimesmado às vezes. Essa pessoa é que está fornecendo o ectoplasma. Aí os espíritos produzem aquelas pedras que caem, ninguém sabe de onde veio, derruba a louça que estava na cozinha e faz barulhos e coisas. É nesse tipo, porque aquele adolescente está descontrolado. A adolescência não precisa ser fase de descontrole. Se o adolescente estiver empenhado numa vivência comum, esporte, um pouco de trabalho, estudo, convivência familiar, alegria boa, então ele não causa isto. Mesmo que ele tenha ectoplasma bastante, ele não vai causar isso, porque ele tem um acompanhamento espiritual que o protege, normal, das atividades dele. Agora, se está descontrolado, ressentido, invejoso, agressivo, e muitas pessoas não têm um grau evolutivo, elas ainda estão num grau de inferioridade, então elas não se controlam, elas não têm felicidade, então começam a estabelecer relação com espíritos difíceis, e a pessoa emana ectoplasma, eles podem agir. Aí a gente tem que ajudar esse adolescente, essa família, tem que esclarecer, mas precisa que eles queiram, e nem sempre querem. Há um caso muito doloroso, foi em Franca. O doutor Tomás Novelino era um espírita lá que fundou o Educandário Pestalozzi. Ele foi discípulo de Eurípides Barçanufo. Era uma grande pessoa. E quando eu li nos jornais que lá em Franca estava havendo uma jovem, de uns 14 para 15 anos, era forte, né? Era um tipo assim forte, saudável, mas muito complicada. E apareciam no corpo dela pregos, alfinetes no corpo. O pessoal tirava, fazia o tratamento, de novo aparecia. E o doutor, a Igreja Católica foi lá, os evangélicos foram lá, e o doutor Tomás Novelino também procurou se aproximar para orientar, mas não houve campo nem aceitação.
Quer dizer que ele não pôde ajudar. E infelizmente essa jovenzinha veio a desencarnar. Vocês vão dizer, nossa, mas um espírito pode produzir isso? São grandes resgates